Nesse momento, seremos agraciados com uma palestra. O ser que valoriza a ação da vida, da doutora Karina Fukumitsu. Ela que é psicóloga, gestalt terapeuta, psicopedagoga, pós-doutora e doutora em psicologia pela USP, mestre em psicologia clínica pela Michigan School Professional Psychology e responsável pelo podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Boa tarde, doutora Karina. É um prazer a sua participação conosco na 4ª Jornada Universalista Delta do Parnaíba. A gente teve o prazer de lhe conhecer aqui em outro evento e por conta daquele evento estamos hoje aqui agraciados com a sua presença. Tá? E aí a senhora fica livre, eu falei senhora, tá? Você fica livre, né? A gente vai bater um papo aqui, fica à vontade, tá bom? Então, é com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, Maurício, muito obrigada. O Maurício comentou aqui, me falou senhora, porque a gente tinha alinhado que eu gosto de ser chamada de você. É né? isso. E aí, então, assim, agradeço imensamente a jornada universalista Delta do Parnaíba, um lugar em que eu fui muito bem acolhida. E é por isso que eu voltei. Voltei virtualmente, mas também estou com vocês em coração e em gratidão. Maurício, é uma honra conversar com você, é uma honra estar com vocês também, aqueles que estão nos acompanhando nessa jornada lindíssima. Nayara, né, uma querida que me fez o convite há algum tempinho, e ela sempre, a gente sempre trocou muito carinho, compartilhou muito amor. Então, desde que eu tive o privilégio de estar aí com vocês, eu realmente fiquei apaixonada pela terra de vocês. Pelas ações e realmente pela maneira como eu fui acolhida. Bom, eu combinei com vocês que eu falaria sobre o ser que valoriza a ação da vida. Né? Isso. E uma das coisas que eu acho, Maurício, que são importantes frisar, né, ou é importante frisar, é que aquele que valoriza a ação da vida e aquele que também se torna amante da vida, e essa sou eu. Eu gosto muito do Rubem Alves, né? Então eu trouxe quero começar com uma frase dele, que ele coloca nesse livrinho aqui, Passagens da Alma. Ele fala assim: e quem é Rubem Alves? O menininho respondeu: o Rubem Alves é um homem que gosta de ipês amarelos. A resposta do menininho me deu grande felicidade. Ele sabia das coisas. As pessoas são aquilo que amam. E eu quero iniciar minha fala trazendo que, assim, eu sou uma amante da vida e sou uma amante das ações em prol da vida. E essa jornada, ela se faz, né, assim, com um acréscimo, né, de ações para a vida, para que a gente possa acreditar, para que a gente possa resgatar a nossa fé, para que a gente possa realmente buscar acolhimento nos nossos corações. Então, por isso que eu aceitei o convite de estar com vocês, porque se a gente é o que a gente ama, a gente também é aquilo que a gente doa, aquilo que a gente oferece. Eu trabalho com a suicidologia, campo que trabalha principalmente com a prevenção e a compreensão dos processos autodestrutivos. E isso realmente me fez buscar um antídoto, inclusive para eu conseguir contrabalancear a escuridão, os momentos de muita dúvida e ceticismo, se de fato a gente consegue lidar com as adversidades da vida. E realmente, assim, eu acredito que a ação que valoriza a vida é aquela que consegue ser um antídoto para a ação autodestrutiva. Como suicidologista e como aquela pessoa que há 6 anos atrás teve uma inflamação cerebral e eu praticamente enfrentei uma morte
encefálica, que eu imaginei que eu ia definhar existencialmente no cérebro. Eu me vi num momento em que eu chamo de tsunami existencial. E esse momento realmente foi, como é uma doença autoimune, essa inflamação cerebral, eu me vi realmente muito cética, numa escuridão imensa e muito testada na situação que se realmente eu ia conseguir assumir o protagonismo que eu sempre trazia na minha fala e nas minhas ações em prol à vida, em prol à necessidade de ajudar as pessoas a acreditarem que sempre existe uma saída, sempre existe uma outra alternativa além daquela que a gente fala do suicídio. Né? Muitas vezes eu tenho acompanhado várias pessoas que se encontram com esse pensamento, com essa crença de que o suicídio seria uma solução, inclusive para se libertarem dos sofrimentos dela. E a partir do momento em que eu tive essa inflamação cerebral e que hoje, para mim, eu acredito que foi realmente um presente. Aí você fala, mas como, Karina, você é doente, como é que você vai acreditar que isso é um presente para você? Eu acredito que o presente aconteceu quando eu pude, primeiro, validar o meu sofrimento, olhar para a minha dor e, principalmente, traçar intervenções e ações que pudessem possibilitar eu estar aqui com vocês agora. Né? Porque essa crença, se tem vida, tem jeito, foi um mantra que me fez realmente resgatar as minhas forças emocionais, espirituais e físicas. Então, eu escolhi esta fala, né, que o ser que valoriza a ação da vida, porque essa sou eu. Eu sou aquilo que eu realmente amo e amo a vida, amo a possibilidade de estar tentando trazer algumas palavras de conforto, mesmo para aqueles que estão em intenso sofrimento existencial e que pensam na morte como possibilidade. Oh, a maravilha ouvir isso aí, viu? Karina, porque quando, quando você coloca isso, eu tenho essa mania. Mas, tudo bem. Quando você, uma jovem, coloca isso, né? Casa muito com o que a gente faz aqui, né? Não é que a gente tem uma teoria que vai fazer isso porque tem que ser assim. É porque as coisas vão acontecendo na vida, a gente vai assumindo o protagonismo, como você falou, e a nossa casa é casa de acolhimento. Eu fiquei muito feliz quando eu vi um livro seu, Acolher, né? Tem aí um livro, Acolher, eu não me lembro o resto. Eu até pedi para o Júnior colocar ali as capas dos livros que você tem aí, que são vários, uma maravilha. Né? E aí, esse acolhimento que a gente tenta fazer aqui, que é um acolhimento da gente mesmo, das nossas dores. Né? E a casa tem sido o refúgio de muita gente com essas dores. E o convite para você foi em busca de conhecimento também, não só conhecimento espiritual, mas de conhecimento técnico, de conhecimento de vivência, de pesquisa, de estudo, porque a vida é isso, né? Porque, de fato, a nossa vida é aqui, é matéria, nós precisamos entender a matéria. Tá? E o campo espiritual é mais um. Né? E a gente somando tudo, nós vamos trabalhar esse ser integral, essa é a nossa filosofia. Por isso, o convite atribuído porque você tem essa pesquisa e tem todo esse saber para compartilhar conosco. Então, fique à vontade, tá? À medida que se aparecer alguma pergunta aqui, eu posso ir jogando, mas a gente pode deixar para o final. A gente pode ir conversando, Maurício. Tá legal, né? então ótimo. Porque, e aí fiquem muito à vontade de trazerem perguntas, de trazerem afirmações, de trazerem diálogos, propostas para que a gente realmente possa acolher, né, o que vocês querem trazer e a gente possa conversar. Eu acredito que, eu tenho uma frase que eu falo, Maurício, ao se acolher, você se escolhe. Porque realmente, a partir do momento em que você se dá colo, e acolhimento também é uma forma de você se dar colo. Se dar colo principalmente quando você sente algumas coisas que você fala assim, gente, eu não gostaria de estar me sentindo assim. E normalmente são sentimentos que a gente não dá hospitalidade. São os sentimentos de raiva, de tristeza, de ódio, de desejo de vingança, de uma certa agressividade que se a gente não coloca para fora, né, a gente coloca para dentro.
Então, quando a gente fala de acolhimento, é poder legitimar e confirmar esses sentimentos das pessoas, né? Porque são sentimentos do humano, mas normalmente a gente considera que não são sentimentos nobres, que não são sentimentos bons, e por isso a gente vai engolindo e vai colocando toda uma certa agressividade que a gente poderia investir lá fora, né? Obviamente não batendo, não brigando com as pessoas, mas assim, é você poder se proteger existencialmente, principalmente na sua morada, quando a gente briga com alguém, quando a gente fica chateado com alguém, quando a gente se sente traído, e quem não se sentiu, né, Maurício? Quem E não se sentiu ferido por uma desarmonia relacional? Isso muitas vezes provoca sentimentos que realmente a gente precisa aprender a lidar com eles. O meu trabalho de acolhimento, ele vai muito, né? O meu trabalho de pesquisa é proporcionar maneiras de como que eu posso ajudar as pessoas a acolherem quem elas são. Eu também tenho uma outra frase que eu falo: a essência do ser é apenas ser. Isso quer dizer que a partir do momento em que, primeiro, você confirma os teus sentimentos, e não existem sentimentos bons ou ruins de uma forma separada, do jeito que a gente fala, né? É porque não é nem um pouco gostosinho sentir raiva, tristeza, né? Não é gostoso, mas esses sentimentos, eles precisam, principalmente, serem acolhidos pela gente, e muitas vezes, em vez da gente atuar, em vez da gente colocar muito para fora, eu acho que é legal assim a gente perceber, né, o que provocou essa raiva em mim, no comportamento do outro. E aí eu acredito, sabe, Maurício, que a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Muitas vezes, e um dia eu vi um pensamento oriental, que o mestre foi perguntado assim: mestre, como é que você consegue suportar tamanha difamação, tamanha culpabilização? Às vezes tem gente que te agride tanto e o senhor consegue se manter e preservar a sua serenidade. Aí ele fala: bom, quando te dão um presente, o que e você não aceita, a quem continua sendo este presente? Aí os discípulos falaram ao outro. E aí então ele fala: então, quando você recebe qualquer tipo de insulto, qualquer tipo de agressividade que vem de fora, se você não aceita, a quem continua pertencendo isso? A essa pessoa. Por isso que muitas vezes eu acredito que a gente só oferece, muitas vezes, aquilo que a gente tem. Aquele que não pôde se acolher, aquele que não pôde se confirmar nos próprios sentimentos, dificilmente, isso não é praga, isso é constatação, porque eu, como psicóloga, eu tenho cada vez mais acreditado que a gente sempre precisa limpar e fazer uma faxina, às vezes, existencial, sim, né? Limpar a nossa alma e poder falar: bom, se eu estou sentindo raiva, isso é meu ou do outro. Eu passo isso, o que eles me ofereceram, o que esta pessoa que me insultou, que me machucou, que me traiu, ainda pertence a ele. Ou seja, eu tenho maneiras de me evoluir existencialmente, no sentido de falar: eu, obviamente, vou acolher os meus sentimentos, a minha raiva, a minha tristeza, mas isso pertence ao outro. E isso é um grande exercício. E esse trabalho psicoeducativo das nossas emoções, Maurício, eu acho que é um grande desafio que nós, seres humanos, precisamos lapidar cada vez como diamantes, né? Para a gente claro. tentar oferecer respostas para a vida, né? Não para a destruição. Educar as emoções, né? Quer dizer, Educar as emoções. aqui eu chamo, eu digo que a gente é analfabeto espiritual. Olha, E aí ontem alguém disse que nós somos crianças espirituais. E agora você está trazendo que a gente precisa educar as emoções. E a gente é, tem uma ferramenta para isso, né? Que é a nossa razão, né? Nossa racionalidade. eu acho que assim, a razão conectada com a emoção. Eu Isso. acredito que é muito mais, né? Porque eu gosto muito de brincar com as palavras. E eu falo assim, educar dores. Eu me acredito, né? Eu sou parte do grupo de educadores, Educadores. ou seja, de educadores. Então a Dores. gente educa as nossas dores no sentido de não é só aqui na nossa cachola, Isso. né? É muito aqui, atrelado com realmente com o que é significativo para a gente, com o nosso coração.
né? E essa integração entre o que a gente pensa e porque assim, muitas vezes quando a gente está se sentindo insultado, humilhado, com raiva, normalmente a nossa cabeça fica muito esquentada. A gente fala, nossa, eu tô com cabeça quente, não é isso? Isso, Não é esse isso mesmo. jeito que a gente fala? Então, quando a gente está com a cabeça quente, aí vale a pena serenar a nossa mente. Aí é Aí vale massa. muito a pena você falar, não, para lá, deixa eu ver. Primeiro, isso é do outro, como eu acabei de falar. Isso não pertence a mim. Peraí, deixa eu respirar, deixa eu meditar. Eu gostei muito que antes da minha fala vocês fizeram um processo de meditação. É Sim. meditar a ação, é você serenar isso que é a mente. Agora, precisa estar conectado com aquilo que realmente o teu coração fala. Caso contrário, não existe teoria nenhuma que vai ajudar na sua vida. A gente vive na prática, né? E Isso. é lidando e arregaçando as nossas mangas e trabalhando as nossas emoções, principalmente aquelas que nos trazem maior desconforto, é que a gente vai conseguir lidar com as situações de adversidade. Um colega agora, na mesa redonda que nós fizemos pela manhã, ele falou que a gente tem que aprender a sentir os sentidos, Perfeito. né? Eu achei Perfeito. legal para esse momento que nós estamos vivendo. A gente não dá valor aos nossos sentidos, que é exatamente essa questão da emoção, né? Eu escutar o coração, a cabeça quente, e sem a gente não fizer essas conexões com a terra, né? Com a natureza, trazer um pouco para dentro e fazer essa reflexão que seria isso, né? Sim. E meditar a ação, como bem você disse. Pois estamos aqui, né, para refletir um pouco sobre esse acolhimento também, esse ser. E diante da situação hoje, doutora, como é que você tem trabalhado isso, né? Esse problema, que é um problema que está batendo na nossa porta. O recurso que nós temos aqui, estamos trabalhando para aprender algumas terapias, né, para tentar ajudar, e o auxílio espiritual, que é mas existem outros tantos, da psicologia, né, da psiquiatria, da própria medicina, na sua área, né, o que a gente pode aprender? Na minha área, quando você fala nesses tempos atuais de pandemia ou nesses tempos Isso, atuais do cotidiano? do cotidiano que coincidiu com tudo agora. Eu acho que a gente está passando um verdadeiro desafio, uma provação, né? Que prova a nossa ação. A gente, normalmente, eu gosto muito de um pensamento do Sartre, que ele fala assim, nós somos aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Isso quer dizer que nós somos as respostas que a gente dá. Certamente, assim, a gente foi lançado num processo de luto, Maurício. Quando iniciou a pandemia, ninguém imaginou que a gente ia estar vivendo tantas perdas, Sim, tantas restrições, tantas dificuldades, porque evidentemente a gente foi colocado em prova e ameaçado na nossa imunidade. Isso quer dizer que, obviamente, quando a gente se sente ameaçado, a gente é lançado num lugar que se chama lugar da vulnerabilidade. E eu, como tenho trabalhado muito com pessoas em vulnerabilidade, todas as pessoas que, inclusive, pensam em suicídio, são pessoas com invulnerabilidade intensa. Isso não quer dizer que todas as pessoas em vulnerabilidade se matarão. Mas isso é bem provável porque essas pessoas em vulnerabilidade, e o significado de vulnerável traz a definição que é o lugar entre o bom e o sofrível. Quem de nós não experimentou essas duas vertentes durante a pandemia? A gente começou com sofrimento porque, obviamente, a gente foi retirado, foi furtado do conhecido, daquilo que a gente chama em psicologia, principalmente do luto, de mundo presumível. Ou seja, nos foi furtada a ideia do que a gente conhecia. Nós todos tínhamos programações, agendas prontas que utopicamente a gente achava que a gente podia dominar. E aí, as nossas programações, os nossos agendamentos foram sendo mudados mês a mês. Incrivelmente, e é uma situação surreal, que a gente está há 8 meses vivendo esta apreensão,
este processo de luto, que a pergunta que eu tenho mais ouvido, até quando isso vai? Quando que isso vai acabar? Karina, como é que a gente pode fazer quando a gente voltar? E eu tenho 3 questões. Primeiro, se a gente ficar preocupado quando isso vai acabar, a gente deixa de viver o que a gente pode viver. E eu falo, viver o que a gente pode viver não significa viver o que a gente deveria viver. Porque o que mais a gente aprendeu nessa pandemia foi lidar com o que nós achávamos que deveríamos fazer e vivermos o que foi possível ter vivido. Então, eu acho que a gente teve uma certa atualização, que obviamente é um sofrimento, e eu costumo falar que a morada do sofrimento acontece entre o dever e o poder. Muitas vezes, quando a gente se exige que a gente deve fazer alguma coisa, a gente está aqui só trabalhando na nossa cachola. Agora, quando a gente faz aquela reprogramação e integração entre a nossa mente e o nosso coração, e a gente fala, pô, qual era o objetivo principal quando se iniciou todo esse isolamento, essa necessidade da gente se distanciar para cuidar da nossa imunidade? Não era estar vivo? Sim. Estamos todos aqui vivos e é isso que importa. E eu acho que isso é importante, assim, a gente realmente frisar, porque e aí a gente fez super ações para nossas vidas serem preservadas. Quando a gente atualiza isso, que embora a gente tenha perdido várias outras seguranças, a gente esteja lidando com várias outras incertezas, infelizmente nós tivemos de enfrentar mortes de conhecidos, né? Por uma situação extremamente desconhecida, né? Por um vírus, por uma situação que a gente fala, o que é isso? O que a vida está querendo trazer para a gente como grande ensinamento? Talvez a capacidade da gente lidar com o que é possível, não o que nós deveríamos, não com o que nós tínhamos uma expectativa de viver. E aí, Maurício, eu acho que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes em relação a isso, entre o dever e o poder, porque, obviamente, isso traz muito sofrimento e os adoecimentos mentais, e eu gosto de falar e trocar a palavra mental por existencial, a saúde existencial, ela realmente tem sido ameaçada, porque a gente teve realmente um grande tapa na cara, falando pra gente, primeiro, que a vida não é do jeito que a gente quer. Sim. O segundo tapa na cara foi, não faça tantas programações para amanhã, viva o aqui e agora, porque se você viver bem o aqui e agora, você vai ter futuro. Um futuro só vai acontecer a partir do momento em que você cuida do seu aqui e agora. Isso é importantíssimo também a gente colocar. Maravilha. E tem uma pergunta aqui. E só lembrando a todos que o tema geral da nossa jornada é deixar vir a mim as crianças, as criancinhas, né? Jesus disse isso. E aqui tem uma pergunta da Márcia Fernandes, e ela pergunta assim: como desenvolver, direcionar esse autocontrole emocional na infância para que na fase adulta não cheguemos a momentos de desespero? Olha, é Márcia que perguntou? É a Márcia Fernandes. Márcia, você trouxe uma palavra que para mim é muito preciosa, o autocontrole. Isso a gente não tem. E esquisito eu falar isso, né? Porque como é que eu vou controlar alguma coisa que a gente não tem o domínio? As nossas emoções são quase como... Sabe aquele chocolate que tem chamado Kinder Ovo? Eu costumo falar que nós somos Kinder Ovos, né? Que sempre tem uma surpresa dentro da gente. Então, assim, em termos de controlar emoções, a gente não tem controle. E muito menos autocontrole. Autocontrole emocional. O que a gente tem é um certo desenvolvimento das nossas emoções. E quando eu falo educar as dores, é assim: quando você está com raiva, sinta raiva. Quando você está triste, você sente tristeza. Não foge do sentimento e das emoções que aparecerem na tua vida. Porque se você faz isso enquanto adulto, fica muito mais coerente você oferecer essa psicoeducação para as crianças. Por que eu estou falando isso? Aquele homem, aquela criança que cresceu ouvindo não chora, engole o seu choro,
Isso quer dizer que começou a aprender que chorar e ficar entristecido era uma coisa errada. E muitas vezes essa é a grande utopia que a gente faz e provoca. Eu tenho outra crença, que quem não explode em doença, implode em suicídio. Isso quer dizer que aquele que ouviu, não chora, engole o seu choro, né? É aquele que não teve acolhimento para aquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, eu começo a falar assim, se tem choro é para ser chorado, se não vira dor de barriga ou dor de cabeça. Isso quer dizer, Márcia, se você se fizer isso, porque é uma benfeitoria para você enquanto adulto, você vai conseguir entender que quando uma criança estiver chorando, né, você vai falar o que tem acontecido que você tem chorado. Aí a pessoa fala, mas eu me machuquei, eu briguei com meu amiguinho. Você não pode falar como adulto, não chora, engole o seu choro. Você entende? Porque senão a gente só vai estar reproduzindo alguma coisa que nós vivemos. E isso que a gente tem que transformar. Isso que a gente vai precisar mudar no cenário, principalmente porque o que a gente quer, fazendo esse trabalho de educação das nossas dores, legitimando. Então, muitas vezes eu vejo vários adultos, né, chorando, e quando chega uma criança, eles ficam assim, me dá uma, não posso aparecer. Quem começa a chorar fala assim, nossa, eu não posso me emocionar. Não, eu falo, gente, quem se emociona está vivo. A emoção faz parte da nossa vitalidade, nosso kit existencial. Então, não é errado. E se de repente uma criança fala, mamãe, se os meus filhos chegam para mim e eles me percebem triste, com raiva, e eles já até decodificaram quando eu tenho raiva, porque quando eu tenho raiva, eu como assim, e vou falando, às vezes na hora do jantar ou do almoço, e aí esses dias eles estavam tirando barato de mim. A mamãe, quando tá com raiva, ela come assim, ó, mais rápido, mais rápido. Olha que sabedoria que uma criança, um adolescente tem para nos perceber. Então, o que eu tô falando, Márcia, é assim, seja coerente com as tuas emoções, que grande parte, né, da tua coerência vai ajudar no trabalho de educação das emoções da criança. Uma criança que fala, mamãe, você está chorando, e o que está acontecendo? E você fala, não, não é nada, esconde as tuas lágrimas, vai entender que chorar é errado. Você entende? Agora, quando você fala, mamãe está chorando porque eu estou triste, aconteceu uma situação que eu sei que vai passar e eu vou me organizar. Isso vai passar. E aí a gente traz o conceito e a ideia da efemeridade. Tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. Então você começa a trazer, inclusive, uma certa confirmação desses sentimentos e você também ajuda essa criança a falar, olha, tudo bem quando você estiver chorando. É possível você chorar porque eu também choro. E você entende? Eu acho que assim não dá pra gente falar, olha, controla, segura o choro, engole teu choro, para com isso. Vamos tentar mudar isso, porque a mudança começa aqui com a gente. Se a gente quer trazer as nossas crianças, né, que esse é o tema, o resgate dessa criança que foi você, o resgate de criança que já acreditou que um simples beijo, né, curaria a sua dor. Lembra quando a gente machucava, a mamãe, o papai falava assim, deixa eu dar um beijinho, que sara. Se a gente já acreditou nisso, gente, por que a gente não pode, né, acreditar? E é essa a ideia, essa é uma ação em prol da vida, né? O colo, me lembrei do colo da minha avó, do meu avô, né? Que às vezes o pai dava ali um puxão no columinho e corria lá para a avó. A avó, vem cá, chora que passa. Né? É mais ou menos assim. Karina, tem outra pergunta aqui da Cíntia Castro. Ela diz assim, está no aqui e agora. Como nos educar para desenvolver essa habilidade? Então, é uma habilidade, né? E aí, assim, você precisa lançar muito mão da meditação, da respiração, né? De possibilidades de você se dar conta, porque a gente, hoje o ser humano, ele tá muito assim, ou ele vive no passado, né, em nostalgia, em melancolia, né, muito saudosista daquilo que ele já fez ou deixou de fazer, ou no futuro. Bom, isso é um treino.
Isso é um treino que você pode adquirir pela meditação, pela respiração, se dando conta que é somente no aqui e agora, espaço e tempo, que você vai conseguir fazer a diferença. Então, assim, é realmente um grande exercício. A partir do momento que você fala, tudo que eu tenho é aqui agora. Vamos parar para pensar. O que eu tenho aqui, né, com vocês, é o compromisso de estar a partir das 15 horas até as 16 horas. Você entende? Mas Sim. adianta eu ficar pensando naquilo que me aconteceu de manhã? Bom, não Se adianta. Eu vou passou? ficar no passado, né? Porque é Isso. o passado. E adianta eu ficar assim, nossa, o que vai acontecer às 16h30? Eu não tenho ideia. Então eu me lanço numa certa ansiedade que o que me resta é eu me policiar, eu realmente pensar assim, o que nós temos aqui? Vocês já se deram conta? Respira, Maurício, comigo. E eu vou pedir também para que todos possam puxar o ar, puxa o ar. Vamos lá, pessoal que está aqui acompanhando. Vai lá, puxa o ar. E solta. Derruba o ombro. Olha lá, vamos puxar o ar. E solta. Agora vamos fazer um negócio esquisito, hein? Eita. Nós vamos puxar o ar e vamos soltar com barulhão. Vai lá, Eita, puxa o loucura. ar. Solta com barulhão. Acorda, negrada. Olha o que provocou aqui Ah, agora. gargalhada maravilhosa. Pois é. Tinha até uma Por quê? dormida ali. Vamos fazer de novo. Bora, Solta bora. com um pouquinho, mas vai lá. Agora eu Maurício, gosto de me ajuda aí. bagunça. Vai lá. Solta com um gritão e... Acorda, bandianta. Olha, até você riu. Isso aí não estava programado, não. Que é vida. É isso que eu quero mostrar. É, Isso. vamos botar mais vídeo assim, nesse mundo aí. Que o pessoal fica só se fazendo de bonito. Mas é isso. É verdade. A gente, então, um treino para quando a gente tiver... Fiquei até suado. Então, né? É isso. Tem que suar, tem que É. se emocionar, tem que viver, gente. Porque isso aqui nós vamos lembrar. Já pensou, Karina, a gente se encontra daqui a... Eu vou botar pra Tini. 2000 anos, né? Oi, eu acho que eu não vou estar viva, tá lá. Não, mas não, pode ser noutra vida. Mas você lembra daquele dia, né? Que a gente deu uma risada. Aí é importante lembrar do passado nesse dia, nesse momento. Que é um presente de reviver. Maurício, É muito legal. Você falou que tem uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas que eu sou apaixonada. Você pode esquecer aquilo que falaram para você, aquilo que fizeram para você. Mas você nunca vai esquecer a maneira como fizeram com que você se sentisse. Bem, né? Então, assim, eu sou muito grata por estar podendo dar risada agora, né? Num sábado à tarde. Faz com 2 você. horas, 3, o calor tá maravilha aqui. Ah lá, eu adoro calor. Então, Aqui assim, tá um calor. isso que é a vida. E quando vocês trazem a oportunidade da gente resgatar a nossa criança, a criança é aquela que sorria. A criança é aquela que sonhava. Natural. A criança não é aquela que quer ter controle de tudo. Gente, só a gente, o adulto, que quer ter o controle. E aí, assim, quando eu falo que a pandemia, ela foi realmente um tapa na cara da gente, porque a gente realmente falou, nossa, eu não tenho controle de nada, né? Agora, a grande oportunidade que essa pandemia nos deu foi a oportunidade da gente ter que inovar. E isso, criatividade, espontaneidade, é então, a gente teve que se revisar nas condições, por exemplo, só o fato de vocês fazerem essa jornada e eu não estar aí, né? Porque eu sou de São Sim. Paulo e eu me lembro que para chegar em Delta do Parnaíba, Andou. a viagem que eu tomei, assim, praticamente um dia inteiro. Andou no Brasil todinho. Pois é. E agora, assim, eu tô aqui dentro da minha casa, Isso tá? Sorrir com vocês, preservando uma certa energia e protegendo vocês também. Vocês também, cada um está protegido, né, no seu espaço, porque isso fez com que a gente percebesse os nossos limites, né, a condição humana, que a gente não dá conta de tudo. Então, eu acho que isso é muito bacana, sabe, Maurício? Porque a gente realmente precisa revisitar o nosso ser criança.
Porque nossa criança é o que nos fazia sorrir, né? Mesmo diante dos problemas que muitas crianças passam, né? Que a gente sabe, com situações, elas vivem aqueles momentos fingindo, às vezes, nem ver, para ver se ameniza a coisa dentro de casa, né? As situações que a gente sabe. Tem um comentário aqui da Milena. Milena é uma artista aqui de Parnaíba. Deixa eu ver aqui como é que ela está falando aqui. Ela está dizendo assim: um dos grandes problemas é a não validação dos sentimentos. O famoso seja forte. Ah, é. Então, Milena, achei bárbaro o que você acabou de falar, porque, ó, ser forte significa você incluir a sua fraqueza, as suas limitações, né? Porque, olha, a gente não precisa nem ser impotente nem onipotente, porque nós não somos, só Deus é onipotente. E impotente também a gente não é, a gente só precisa ser potente. E ser potente é assumir as ações possíveis. Então, achei muito bacana isso. Porque, assim, essa ideia de ser forte só está na cabeça da gente, só está na exigência, no deveria. Quem de nós não é forte se a gente já está sobrevivendo a tudo que a gente tem? Eu digo só em estar vivo, em ter tido coragem de estar aqui, nesse plano, que a gente fala um pouco nessa linguagem aqui com os colegas, né? E fora do âmbito normal, aqui na linguagem louca nossa. Né? Só em estar aqui, ter assumido a coragem de estar na Terra, que é um planeta dual, de provação, de dureza, de matéria e de tanta beleza, então é coragem. Nem todos tiveram coragem de estar aqui. É coragem de se reerguer, de se reconstruir, né? De se tornar mais forte energeticamente, porque passar por aqui, até Jesus, né? Que foi Jesus, rapidinho a negada quis e matou, né? Imagine. E me provou para nós que é possível com toda a sua luz. Eu tenho uma frase que eu falo que a vida é a arte que leva tempo, Maurício. A vida é a arte que leva tempo. E leva, né? Porque é isso, quando você fala assim, nós tivemos a coragem de estar nesse plano, né? É uma coragem que realmente não foi por escolha, mas assim, porque se a gente está aqui, a gente tem que fazer direitinho. Tem uma função. Né? Pois é uma missão, né? É uma missão que a gente tem. E é um dever de qualquer ser humano assumir essa missão existencial. Eu digo também, ninguém está aqui à toa, né? E nem só, que é outra bobagem, a gente achar que está só e que é um à toa que não tem função nenhuma. Se até as pedras têm função, né? Pois é. Então, por que um ser humano, que ele é um organismo, entre aspas, mais evoluído, digamos assim, né? Não teria uma função? Uma árvore tem função, mesmo parada, fixa no chão. Né? E aí eu acho que falta, às vezes, as pessoas que estão nesses problemas existenciais ter acesso a essas pequenas reflexões. Né? Às vezes a pessoa está tão presa naquele mundo que ela não recebe uma agulhada dessa. Tipo assim, olha, rapaz, tu tá vivo, tu tem função, né? Acorda. Tipo, né? Até as pedras servem para a gente topar, por que não serve para viver? Né? Então, tem gente aqui elogiando seu sorriso. Ah, que bom! O sorriso dela já contagia. Então vamos só sorrir aqui. É bom que a gente não gasta palavra. O pessoal não gosta de ler. Né? E os vídeos de YouTube, quando são grandes demais, ninguém escuta. Vamos botar uns vídeos rindo de 2 segundos. Né? Ai, que coisa gostosa, gente. Olha, só gratidão de estar com vocês, viu? Porque é muito gostoso, né? Vem aqui para falar, para fazer palestra, para conversar, né? E sou elogiada. Que coisa mais gostosa que isso, né, gente? Que bênção. Encontra um maluco que fica dizendo besteira e lascou. Gente, faz mais pergunta aí. Tá? Deixa eu falar, então. Fale. Enquanto, né, o pessoal eu não estou deixando você falar mesmo. Não, tá deixando sim. Ó, eu quero falar, porque eu gostei muito do tema, né, que vocês estavam falando da questão de ser criança. E não por acaso, né, Maurício? Eu achei tão bonitinho quando você falou que você se lembrou da sua avó e do seu avô. Isso, me lembro. Quando você sentava no colo dela, ela falava, chora, meu filho, porque vai passar. Né? Isso aí foi quando eu levei umas pacadas, porque eu roubei umas bananas.
Aí, a primeira, eu apanhei uma vez. Aí meu avô, minha mãe pegava, para nunca mais pegar nas bananas. Eu corri para lá, né? Era dela as bananas. Ah, chora que passa. Eu não sei nem se a minha mãe... Legal que a tua avó falou, chora que passa. Pois né? São bênçãos de avó. E eu lembro disso. Aqui, ó. Olha, esse livro, olha o livro dela. As bênçãos do meu avô. Olha, eu estava adivinhando, esse aí eu não tinha visto. Pois é, esse se chama, a autora se chama Rachel Naomi Remen. E eu quero contar uma história que aí eu trouxe também, que você me fez lembrar, e eu estava escrevendo um artigo usando esse livro, Nada por Acaso, então eu quero trazer para vocês. A Rachel, ela conta uma história que quando ela tinha 4 anos de idade, o avô dela chegou com um presente para ela, né, que ele falava assim, ela falou assim, meu avô chegava com alguns presentes muito estranhos, não eram bonecas, não eram coisas prontas, eram presentes diferentes. Aí ele chegou com um pote de papel cheio de terra, né, e ele fala assim, minha filha, todos os dias você vai regar esse pote de terra. Então aí ela fala assim, pô, mas eu pequena, eu não tava, né, não tinha permissão para brincar com terra, mas tentei explicar para o meu avô e ele fala, tudo bem, se você prometer que você vai colocar água no copo todos os dias, alguma coisa pode acontecer. E ela ficou por meses, assim, regando o negócio e nada acontecia. Ela falava, puxa vida, ela chegou a falar a segunda vez, ela tentou devolver para o avô. Vô, eu tô cansada de ficar regando, porque todos os dias... E aí, então, o avô falava, todos os dias. E ele chamava a Rachel de Neshumeli. Então, ele falava, todos os dias, Neshumeli. Até que, então, eu quero ler esta parte, que eu acho lindíssima. Na terceira semana, comecei a esquecer de colocar água no copo. Geralmente só me lembrava depois que já estava deitada, então era obrigada a me levantar e cumprir a tarefa no escuro. Mas não deixei de cumpri-la uma única vez. Até que numa manhã surgiram 2 minúsculas folhas verdes que não estavam lá na noite anterior. Fiquei perplexa. Dia após dia iam ficando maiores. Mal podia esperar para contar ao meu avô, certa de que ele também ficaria surpreso. Mas ele, é claro, não ficou. Com todo o cuidado, vovô me explicou que a vida está em toda parte, escondida nos lugares mais simples e inesperados. Isso me deixou encantada. E só precisa de água, vovô? Indaguei. Delicadamente, ele tocou o alto da minha cabeça. Não, Neshumeli, respondeu meu avô. Só precisa da sua lealdade. E aí ela fala, talvez esta tenha sido a primeira lição sobre o poder de servir, mas naquela época não entendi dessa forma. Meu avô não usaria essas palavras. Ele diria que precisamos nos lembrar de abençoar a vida ao nosso redor e dentro de nós. E diria que, quando nos lembramos de que podemos abençoar a vida, somos capazes de reconstruir o mundo. Eita, eu lembrei de meus 2 avós agora, 2 avós. E se eu for contar, não vai dar certo aqui, mas um me ensinou a geografia, a não me perder. Não só não perder no sentido físico, mas não... Ele levava a gente, inventava, eu e o meu primo mais novo, de procurar as vacas com bezerro novo no interior. E entrava nas matas, e a gente na frente. E ele dizia, vamos procurar o bezerrinho. Só que ele se escondia. E pronto, se escondia do mato, e aí a gente ficava perdido de alguma forma. E aí, o meu senso, eu era o mais velho, dizia, vamos voltar para casa. E aí a gente fazia de tudo e acertava o caminho de volta. Quando ele chegava, ele dizia, vocês me deixaram. Né? E eu ficava odiado com esse negócio. Depois eu fui entender. Ele estava ensinando a gente a voltar para casa. Porque era um risco a gente se perder quando criança. Né? Quer dizer, eu fui entender. Ele nunca falou isso, nunca revelou isso, mas eu entendi isso depois. E o outro me ensinou também a não desistir. Hoje eu entendo por quê. É engraçado essa. Né? Também do interior,
dia de domingo, sempre ele vinha para a missa, ele se arrumava com a melhor roupa que ele tinha. Eu lembro como hoje, era uma blusa amarela com uma calça caque, mais ou menos isso. E ele tangia um jumento, porque o interior dele ele tinha que pegar água em outro mais distante, que era onde eu morava. E sempre eu ia no final de semana com ele, para a casa dele, que é a minha maior felicidade. Quando você falou aí eu acho que foi na meditação, para lembrar dos momentos felizes da infância, eu lembrava dos momentos que eu ia para a casa dele no final de semana. É a minha maior felicidade. Aí, no domingo, ele vinha para a missa, passava na minha casa e me deixava. Só que, nesse dia, o jumento cagou a roupa dele. Desculpa a palavra. Tá? Ele poderia ter voltado para trocar de roupa. Mas ele não foi para a missa, mas ele não deixou de ir comigo até a minha casa. Quer dizer, eu digo, mas eu fiquei pensando, por que ele não volta? Senão eu tenho que lhe deixar. Você entende? Então, essas lições, bobagem, elas ficam. Eu lembrei agora quando você falou isso. São coisas que não, e é lindo, porque o que o teu avô agora, mesmo cagado, sim, falar. Então, eu ainda hoje lembro disso com meus primos. Pois é, mas mesmo assim, ele falou, eu sou o que eu sou, mas eu tenho a minha missão, o meu compromisso de levar o Sim, sim. E eu acho que isso é lindo, porque essa é a lealdade, né, que é falada. Ensinou a gente isso. Né? Pois é. Lindo. Cagado, mesmo cagado. Eu ainda vou escrever um negócio sobre isso. Meu avô mesmo cagado. Mas isso que é legal, sabe? Porque a gente é isso. Cagado ou não, a gente continua vivo. Deixa de... Não é? Eu vou morrer por Você conta não disso. precisa estar cheirosinho, bonitinho, bem feito e perfeito, porque isso não existe, minha gente. A vida, ela inclui tudo isso. Isso que é fortalecimento de quem nós somos. A gente tem um monte de cagado querendo ser cheiroso, aí não dá. É verdade. Outra pergunta, senão você vai ficar rindo. Como acordar pessoas que não se sentem vivas, cagadas? Só vivas. Como acordar pessoas que não se sentem vivas? A Paulinha está perguntando. É despertar juntamente com a pessoa. É tentar entender o que está fazendo que essa pessoa prefere dormir a ficar acordada. Porque muitas vezes não dá para a gente julgar e colocar, né, um balde de água fria nessas pessoas. Pelo contrário, quando a gente fala, e o começo da minha fala é a necessidade de acolhimento. Eu tenho uma frase também que eu falo, que o acolhimento é aquilo que sedimenta o solo fragmentado pela dor. A partir do momento em que você vê alguém desesperançoso, alguém que quer, né, ser acordado, mas que não consegue, você, a primeira coisa, não julgue essa pessoa. Porque se essa pessoa, obviamente, não consegue se acordar ou ser acordado, não consegue despertar, é porque alguma coisa de difícil e principalmente de sofrimento tem acontecido. Então, quando eu falo, como é que a gente pode acordar alguém? É estando do lado para que essa pessoa possa despertar. E nada mais do que o amor, o afeto, né, o acolhimento, oferecendo assim, olha, você está em sofrimento e eu percebo que você está, mas assim, sabe o que eu quero te falar? Você não está sozinho, sabe? Porque quando a gente não se sente sozinho, principalmente na escuridão, a gente tem mais forças para a gente despertar e acordar. Eu tenho três pessoas, na verdade, eu não quero ser injusta com as outras pessoas, mas assim, pessoas que têm me ajudado muito, inclusive desde que eu adoeci. A primeira pessoa que eu considero é a musa, que eu chamo a musa do amor, né, e do acolhimento, que é a Fátima Martuccelli. É uma amiga que tem me ajudado muito, principalmente depois que eu tive a inflamação cerebral, a me fazer acreditar. E me fazer acreditar que eu poderia sonhar novamente, poderia resgatar as minhas forças e poderia me curar, entre aspas. E Fátima, ela me trouxe a possibilidade de eu resgatar um grupo de enlutados por suicídio, que sempre foi o meu sonho, oferecer, né, um grupo de acolhimento aos enlutados por suicídio, que essa é o tema principal dos meus estudos e das minhas pesquisas, tanto o luto por suicídio, a prevenção, quanto a prevenção, né, que significa o objetivo da gente conseguir minimizar os números de processos autodestrutivos e de suicídios, enfim. Fátima, ela é uma das coordenadoras lá do Instituto Sete Sapiens e ela falou assim, Karina, eu vou te ajudar
a recuperar ou tentar fazer um novo grupo de enlutados aqui no SEDES. E a partir daí a gente estabeleceu parceria. Ela, muitas vezes que eu estava em dúvida, cética, ela realmente me colocava uma pitada de amor, de carinho e de credibilidade. Hoje eu tenho esse, né, deleite de poder acolher pessoas que foram impactadas pelo suicídio de outras pessoas. E eu tenho mais duas pessoas que têm me ajudado muito, é a Paula Calbianco, que é a minha afilhesa, que ela produziu o meu podcast e tem produzido comigo o podcast Se Tem Vida Tem Jeito, porque quando eu recebi o diagnóstico de glaucoma e eu perdi a visão do lado esquerdo parcialmente, eu fiquei absolutamente amedrontada que eu não conseguiria escrever mais. E você falou que eu tenho bastante livros, eu encontrei na escrita a possibilidade de eu apaziguar os meus sentimentos e pensamentos. Eis que quando eu recebi o diagnóstico de glaucoma, eu fiquei morrendo de medo de ficar cega ou de perder a minha visão, porque como eu já tinha perdido o lado esquerdo, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para tornar o que eu penso, né, audível, né? E aí, então, foi aí que nasceu o podcast Se Tem Vida Tem Jeito. E a outra pessoa que tem me ajudado muito é o que eu nomeei, intitulei, ontem, na verdade, antes de ontem, eu a intitulei, quando eu intitulo algumas pessoas, elas definitivamente entram no meu coração, que é a Gabriela Mello. A Gabriela Mello eu a intitulei de Bênçãos de Luz. Ela tem me ajudado em muitos dos meus projetos para voltar a sonhar. Ou seja, essas três pessoas são as pessoas que têm regado as minhas plantinhas, além do meu maridão, dos meus filhos, da minha irmã, meus amigos, realmente dos meus familiares, mas são pessoas especiais que fazem com que eu acredite e são pessoas que me trazem lealdade suficiente para eu continuar. Então, bote mais aí umas 50 que estão escutando agora aqui. Que bonitinho. Aí não dá para dizer o nome de todo mundo, mas eu tenho mais 50 colar que quando eu precisar eu vou dar um grito. Aí você pode gritar que vai dar certo. Nós estamos chegando aqui no final, parece aqueles programas de rádio, né? De antigamente. Mas tá legal. Adorei você, viu? Delícia. Eu tô quase desempregado. A Cláudia Maia, não sei como é que vai ficar depois da pandemia. O fazer direitinho nessa existência, às vezes me parece tão difícil. Como saber se estamos fazendo a coisa certa? Essa aqui é a última pergunta para a gente fechar. Aí, eu vou pedir antes do... Só um minuto. Eu vou pedir para o Júnior deixar os livros, as capas ali, para no final E eu queria que você falasse um pouco desse livro, Acolher, só no final. Acolher e se afastar? Isso. Tá. Essa pergunta da... Eu vou repetir a pergunta, que pode ter fugido aqui. Como é que a gente... Não, acho que eu lembro. Sim. Como é que a gente tem a crença, né, de que a gente está fazendo tudo tão direitinho? Isso. Né? Experimentando, né? Ousando. Porque esse controle, essa ideia de certeza de que a gente está fazendo tudo direitinho, a gente não tem. Mas, assim, o que a gente tem é a possibilidade, a oportunidade da gente se ousar. E quando eu falo se ousar, é uma coisa até esquisita falar, porque, assim, a gente tem que aprender a inovar, transgredir. E o erro acontece, Cláudia, somente quando a gente percebe que a gente está machucando alguém e se machucando. Caso contrário, é tentativa. E aí você fala, eu não errei, então, né? Fazer direitinho é quando você se conecta e você fala, poxa vida, isso está fazendo com que eu pulse meu coração me informe que eu estou viva, tá? Então, Cláudia, fazer direitinho significa você colocar e confirmar que você está fazendo coisas com o seu coração. E que se o teu coração sorri, se você consegue dar aquela suspirada, você fala assim, nossa, que legal, né? Eu tenho aceitado o convite da Nayara e tá conversando com o Maurício e tá com vocês na jornada. Eu acho que eu tô fazendo direitinho, porque se você fala, eu vou oferecer o meu melhor. Agora, o melhor da gente, às vezes, não é o melhor do outro. Agora, qual que é o problema, se não for? O problema é do outro. Porque a gente dá o melhor, a gente dá o que pode. A gente dá o que é possível. Então, faça direitinho conforme aquilo que você pode, Cláudia. E se respeita, tá bom? Combinado? Ótimo.
Eu disse que era a última, mas tem mais um aqui. O Bruno está perguntando, como você lida... Aí aqui no final eu vou acrescentar, como você lida com o processo de ser cuidadora e ser alguém que precisa ser cuidada, uma cuidadora ferida algumas vezes. E aí eu emendo aqui, aonde é que entra a espiritualidade? Como é que você pode relacionar isso com a espiritualidade? Para a gente fechar. Bom, onde entra, ela é o centro de tudo, né? Hoje em dia eu tenho realmente me reconectado com o meu lado espiritual e eu acho que assim, a gente tem que ter crença. Agora, eu costumo também brincar e falar que eu não tenho CNPJ na religião. Isso quer dizer que eu tenho uma certa espiritualidade de acreditar que qualquer religião, ela pode ser o teu fator de proteção. O meu é realmente essa crença de que é o fio condutor para que as coisas aconteçam. Aliás, quando eu falo dessas pessoas que têm aparecido nos meus caminhos, assim, eu acho que é puro sinal de espiritualidade acontecendo, porque as pessoas não aparecem por acaso na vida da gente. Então, quando a gente consegue sentir que existe vida dentro de nós, que habita dentro de nós, a gente realmente acredita que a espiritualidade é o fio condutor. Volta um pouquinho na pergunta dele, do começo. Como você lida com o processo de ser cuidadora e ser alguém que precisa ser cuidada? Que agora então, nós vamos cuidar junto. Nós todos aqui vamos cuidar junto. Acho que tem que ter uma aliança. Eu gosto muito de contar uma história que eu li no livro da Monja Coen, 108 contos da Monja Coen, tá? Monja. Ela conta uma história que existiu o Gandhi, e o Gandhi, ele foi pedido, né, uma mãe de uma criança que estava com diabetes, pediu para o Gandhi, fala para o meu filho parar de comer coisas que fazem mal para a diabetes dele, né? Aí ela falou, não, agora o meu filho vai parar, né? E o Gandhi chega e fala assim, vem cá, menino, volta daqui a um mês. A mãe ficou super triste, né? Falou, pô, mas é o Gandhi, né? Vou ter que voltar, né? Então tá bom, voltou depois de um mês, ansiosíssimo, mas aí então o Gandhi olhou pro menino e falou, vem cá, menino. Aí ele falou, para de comer, né? As coisas que te fazem mal. Aí ela falou, Gandhi, muito obrigada, mas por que você não falou isso há um mês atrás? E ele fala, porque era eu que não tinha parado de comer coisas que me faziam mal. Então, quando você me pergunta como é que eu posso cuidar e ser cuidada, eu tentar estabelecer uma congruência, uma coerência. Eu, principalmente depois da minha inflamação cerebral, né, eu consegui, né, ter ações mais congruentes, né, para não lidar com o meu processo de morrência, com o meu definhar existencial. Cada vez mais eu tenho entendido que aqueles nãos que eu falo, que eu quero falar não, isso me fortalece. Mas aqueles sims que eu falo e que eu gostaria de falar não, só me enfraquece. Isso quer dizer que a partir do momento em que eu assumo a minha impotência, as minhas limitações, as minhas fragilidades, eu consigo me fortalecer nelas. A partir do momento em que eu falo não, quando eu falo não, e quando eu sou mais congruente com as minhas coisas e com as minhas ações, não somente falando as coisas, né? Porque aí é aquela história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, a gente tem que fazer o que a gente faz e a gente tem que falar o que a gente fala. Ponto. Simples assim. Só que a gente complica muito, né, Maurício? Sim. Então, vamos tentar buscar a congruência, minha gente. Cuide, congruência. mas se cuide Anota essa primeiro. palavra. Anotem a palavra aí, congruência, por favor. Vamos cuidar nisso. Vamos conversar mais, né? O tempo chegou e a gente agradece. Né? Eu que agradeço. Próximo ano, será se daria certo de novo? Vamos começar a combinar, né? Vamos começar a combinar, querida. Pode ser. E você pediu para eu falar do livro Afastar, Isso. né? E se aproximar das relações tóxicas. Esse é o segundo volume que eu escrevi com o Padre Lício, pela Edições Loyolas e Paulinas. Né? A gente tem uma proposta de escrever 4 volumes nessa coleção. Essa coleção é uma coleção que eu intitulei de Adolescer sem Adoecer, né? Porque eu estava muito preocupada com os processos autodestrutivos, principalmente dos jovens. Então, a gente fez essa proposta para a Loyola, que nos acolheu lindamente
E aí, então, nós fizemos esse segundo volume, é o Processos Autodestrutivos. Em setembro do ano que vem, a gente vai lançar Luto por Suicídio. Isso quer dizer que a gente já tem uma programação de 4 volumes, e esse Se Afastar, né, e Se Aproximar, foi uma ideia que a gente tinha que trazer uma linguagem muito fácil, acessível aos jovens. Então, a gente começa a trazer uma proposta como se a gente estivesse conversando com estes jovens. Então, esse é o livro que você está me questionando e está perguntando. Muito bem, os meninos estão colocando alguns aqui para o pessoal saber, né? Vamos valorizar também a leitura. Obrigada, viu? É e eu importante. tenho, então, o Maurício e o pessoal vai colocar os meus contatos do Linktree. Vocês encontram, então, a loja virtual, tá, do meu site, o podcast também, aí tem todos os meus endereços aí. A gente vai deixar, quando colocar no YouTube, deixa também isso lá embaixo, né? Para que as pessoas possam ver aí no futuro. E, Karina, é só um prazer. Foi um prazer muito grande ter você aqui essa tarde. Eu acho que todo mundo que está aqui conosco está muito feliz, né? E obrigado. Não tem outra palavra. Obrigado. Eu digo obrigado porque a gente fica mais obrigado ainda agora, né? Obrigada também, viu, Maurício? Foi realmente um prazer. Foi emocionante no sentido de alegria. Transbordou alegria no meu coração e gratidão. Muito obrigada. Então, vamos agradecer. A gente agradece. Agradece a nossa espiritualidade, né? A Casa de Acolhimento ela é guiada. Nós temos os nossos mentores espirituais, eles nos indicam muitas coisas. Seu nome foi ventilado também por um deles. E com certeza a espiritualidade está com você. Isso sem dúvida. Todo mundo que busca o bem está amparado. E é isso. Obrigado. Obrigado. Tá bom? Felicidade. Grande beijo para vocês. Boa vida. Viva em plenitude. Vamos fazer direitinho a nossa vida. Uma mensagem da Claudiana Maia. Vamos fazer direitinho. Ela faz uma comida excelente. Quando você vier aqui, nós vamos botar para comer a comida dela. Ótimo. Obrigado, Karina. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Até. E agora é o quê? Alciomar, por favor. Agradecemos, Karina Fukumitsu, por nos abrilhantar com seu conhecimento, sua energia e seu sorriso. Encerraremos esse link nesse momento, mas continuem aí. Voltaremos com um novo link e a palestra final, o ser espiritual e o resgate da criança interior. Voltamos já já. Continuem conosco.